Bom, jovens, agora que a gente já está um pouco mais acostumado com a ideia desse tal de divergente, né, bem aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho, né, do que é esse divergente na prática, para a gente ter uma interpretação física para esse troço, e aí a gente faz o enunciado do teorema da divergência, né? Que eu estou comentando ainda sobre o divergente, então eu vou fazer uma aplicação, ou quem sabe uma interpretação do divergente, né? Vamos botar assim, uma aplicação. Então, suponha que você tem o seu campo de vetores, né? F ele seja, na verdade, as velocidades de um fluido, né? Velocidades de um fluido aqui, por exemplo. Espera aí. Fluido. Então, suponha que este F é de fato a velocidade. E aí a gente considera assim, vamos botar assim, por exemplo, que este F seja igual a x ao quadrado, y ao quadrado. Suponha que está no plano, né? A interpretação para 3 dimensões é a mesma coisa. Então assim, você tem lá o campo aqui, à medida que você vai ficando longe, né, da origem, ele vai aumentando, certo? Então assim, né, se eu tô para cá, ele vai sempre saindo aqui, né, da origem. E aqui, como ele é positivo, aí ele não vai apontar para baixo, né? Ele vai apontar sempre para cima, assim. Certo? Então, o que acontece? Se a gente pegar, né, dois pontinhos em locais diferentes, vou botar aqui P1 e botar aqui P2, se a gente fizer, né, dois círculos muito pequenininhos centrados nestes pontos, a gente poderia medir, né, o fluxo do campo F que atravessa, né, essa região, certo? Então poderíamos assim medir o fluxo do campo que atravessa cada um dos círculos. Certo? E aí o que acontece, né? Essa medida, quando a gente faz esse raio diminuir bastante, a gente ia ter mais ou menos uma ideia do fluxo no ponto, né? Do P1 e do P2, tá? E eu vou fazer isso depois, quando eu tiver um teorema e tal. Mas a ideia é medir o fluxo usando, né, essa coisa aqui. Que nem a gente fez lá com rotacional, lembra? A gente escolhia um disco pequeno, né, de raio pequeno, e fazia o limite desse disco tender o raio desse disco tender a zero, né? Aí o raio tendendo a zero, o negócio tenderia para o ponto, certo? Então assim, né, a divergência aqui do campo vai falar para a gente o quanto de campo está entrando aqui, né? Se aqui fosse um fluido, então seria a quantidade de partículas que está entrando nessa região, ou entrando ou saindo, e a quantidade de partículas que está entrando ou saindo, porque a divergência está associada com os normais, né? Então você teria que botar o vetor normal aqui e tentar ver quanto de campo que atravessa essa região, certo? Então assim, né, a gente pode botar o seguinte, a divergência, vou botar aqui, assim, a integral, né,
vou chamar aqui de S1 e S2, que são os círculos pequenos. A integral da circulação, né, em S1, Fn ds, ia ser mais ou menos a integral sobre o disco 1, vamos botar assim, divergente do campo dx dy, né? Se o raio, né, desses trocinhos S1 e S2, vou botar aqui, ó, S1 e S2, e aí o D1 é o interior do círculo. Se os raios desses troços ficam muito pequenos, o divergente ficaria igual ao divergente no campo, no ponto, né? Se o raio de cada círculo é pequeno, então a gente teria assim, né, que o divergente do campo ia ser mais ou menos o divergente do campo no ponto P, certo? Daí a gente ia ter de novo aquela história, né, da área. Então o divergente ia ser mais ou menos um limite da área do círculo, né? Então ia pegar mais ou menos assim, a gente pode botar assim, ó, que o divergente do campo F no pontinho PI ia ser igual ao limite para quando o raio tende a... Vou ter que escrever, que eu não escrevi, né? 1 sobre a área do círculo, agora eu vou ter que botar raio ao quadrado, eu esqueci de botar o R, né? Vezes a quantidade de coisas que atravessa, né, a fronteira aí destes círculos, né? Eu vou botar aqui I, que a gente tenha uma ideia. Então assim, ó, o divergente no ponto I, ele tem uma medida mais ou menos do quanto que o campo atravessa, né, o próprio ponto, quando a gente faz, né, o raio tender a zero. Então se a gente faz esse raio tender a zero aqui, a gente já tem uma medida de quanto de campo que atravessa, né, essa região, certo? Então essa é a interpretação para o divergente. Aí no caso, se a gente pegar, né, este exemplo aqui, a gente ia ter o seguinte, ó. No caso do exemplo, o divergente em cada ponto ia ser assim, né? A derivada aqui, cadê, meu Deus? Aqui. A derivada aqui em x e a derivada aqui em y. Então ia ser 2x mais 2y, certo? Então a gente observa o seguinte, né? Se a gente olhar lá no ponto P1, que está lá em cima, ele é um divergente maior que zero, certo? Porque aqui vai estar todo mundo positivo, né? Aqui ele é um divergente maior que zero. Então aqui nessa região, por exemplo, você teria a interpretação de que tem mais coisas saindo do ponto do que chegando no ponto. Porque a quantidade de coisas que atravessa, né, do próprio campo é maior na parte que está na direção dos normais, porque a gente está vendo coisas que atravessam aqui, certo? Então isso aqui indica, né, que tem mais campo entrando, né, ou mais campo saindo, na verdade, né, mais setas saindo, né, tá bom? E se a gente olhar para cá, no ponto P2, a gente teria que o divergente ia ser negativo, né? Porque você tem um ponto aqui, ó, o x era negativo e o y era negativo, certo? É porque a minha folha acabou, gente, aí eu vou anotar aqui mesmo. Então o divergente é negativo, significa o quê, né? Que o campo está na direção contrária do normal. Ou a gente pode interpretar, né, das velocidades, está dizendo que tem mais gente entrando do que saindo, né?
Então, os pontos em que os divergentes são positivos, o pessoal chama de fontes. É porque, né, mais gente atravessa no sentido positivo aqui do normal. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, esse campo, como ele é sempre positivo, as setinhas estão sempre apontando para cá, mas as daqui são maiores. E aí nesse ponto a gente tem a interpretação de que ali está entrando mais coisas. Ou está saindo, desculpa. Saindo mais do que entrando, né? E aqui é o contrário, né? Aqui quando você vai chegando perto de zero, por exemplo, as setinhas desse lado aqui são maiores. E aí os normais aqui vão estar apontando para cá. E aqui não é tão grande. Então isso faz com que o fluxo fique negativo. E o fluxo sendo negativo, a gente diz que as setinhas estão entrando, né? E não estão saindo. Daí o divergente vai ser negativo. Isso no ponto. Certo? Belezura? Então a ideia do divergente é isso. E funciona exatamente também para o caso em que a gente tem 3 dimensões. Certo? Vamos botar assim, né? O caso temos a mesma interpretação quando a gente está no R3. Se você tem, né, no R3 mais setinhas entrando na região do que saindo, o divergente vai ser negativo. Se você tem setinhas saindo da região, então o divergente vai ser positivo, por causa do produto interno com os normais exteriores, certo? Então aqui eu já vou enunciar logo o teorema da divergência, né? O teorema de Gauss. Então assim, a gente vai considerar primeiro uma região simples, tá? Do espaço tridimensional, para não ter problema. Então eu vou pegar assim, suponha que a gente tem uma região lá num espaço fechado, uma região tridimensional. Isso aqui eu vou botar assim de região R. A região R está contida no R3, né? Limitada simples e conexa. A gente não pega 2 pedaços separados. E aí, nessa região aqui, eu vou botar o seguinte: se ela é limitada, ela vai ter uma fronteira, né? Só que aqui a fronteira dessa região vai ser uma coisa tridimensional. Posso botar assim, certo? Dá a impressão aqui que é tridimensional a bagunça. E aí você diz que a fronteira S, né, é a união de superfícies regulares. Regulares, ok. Aí o que a gente vai fazer, né? Se ela é a união, então faz de conta assim, aqui em cima eu tenho uma, aqui do lado eu tenho outra, aqui do lado eu tenho outra, e lá embaixo eu tenho mais uma, certo? Aí o que a gente vai fazer, né? Dessa coisa aqui a gente vai passar um campo. Um campo aí F, né? E aí a gente vai medir o fluxo desse campo através dessa coisa, né? Então aí eu vou exigir o seguinte: a fronteira de S vai ser a união de superfícies regulares, né? A fronteira, e será uma superfície fechada, tá? Porque ela vai ter que limitar essa região R. Então, se eu tenho essas condições e passando um campo que tenha todas as derivadas possíveis,
eu consigo calcular o fluxo do campo através dessa superfície utilizando a integral do divergente. Porque o divergente já tem associado a si próprio essa interpretação de medir o quanto que o campo atravessa determinada região no espaço, né? Então assim, o divergente ele é associado com variações de volume de setinhas, tá bom? Então vamos embora lá para o teorema. Vou botar assim: seja f do R3 para R3, né? Um campo diferenciável, porque a gente tem que calcular as derivadas, e R contido em R3, uma região simples, fechada, conexa, tal que sua fronteira S seja a união de superfícies regulares, calma, eu repetindo, e seja fechada, certo? Então, o fluxo do campo, faltou o P aqui, né, gente? O fluxo do campo F através de S é dado por... Então assim, é só botando as hipóteses, né, tudo que a gente precisa para calcular direitinho. Então eu vou pegar assim, Fn, né, de S vai ser igual a integral tripla. Peraí que eu vou arrumar essa integral aqui para não ficar tão feio. Não tem jeito. A integral tripla do divergente do campo dx dy dz, né? Aí eu vou botar aqui onde f, se a gente disser que f é mnp, aí esse n não pode confundir com aquele lá, né? Vou botar assim, esse n do normal aqui vai ser um n vermelho, assim, bonito, certo? E o divergente vai ser exatamente a soma das derivadas parciais aí das componentes, né? Na ordem que elas aparecem. Belezura? Então esse é o teorema da divergência, né? Você consegue calcular o fluxo de um campo que atravessa uma região fechada com uma integral do divergente dentro do espaço limitado pela superfície, certo? Belezura? Aí no próximo vídeo a gente faz uma pequena verificação deste resultado, tá bom? Então é isso, jovens. Abraço.